Meu boa noite a todos, seguidor do grupo Biografias Bambuense, no nosso perfil no Instagram, no YouTube e também no nosso grupo no Facebook. A gente vai estar falando agora, nesse momento, sobre a história da fonte luminosa, que é conhecida como Fonte dos Sonhos. Em 1982, durante o segundo mandato, o prefeito José Brito da Silva construiu a fonte luminosa lá da Praça Mozart Torres, a chamada Fonte dos Sonhos. Ela não chegou a entrar em funcionamento durante o mandato dele. Durante a gestão do prefeito Antonino Martins, este a colocou em funcionamento por poucos minutos. Nós tivemos essa oportunidade única de vê-la funcionando e ela realmente fazia jus ao nome. Era maravilhosa, um sonho de fonte. Jogos de luzes coloridas combinados com jatos de água subindo ao ar e caindo na bacia do meio e dessa na bacia inferior. Essas bacias foram preservadas. Desde então, a fonte ficou abandonada e ameaçada de perder a sua finalidade. Em 1997, ela correu sério risco de desaparecer. O presidente da Câmara de então, Aloysio Carvalho, pretendia construir em cima da fonte, lá naquela estrutura, a Câmara de Vereadores. Em 2013, novamente, essa possibilidade foi aventada. Planos houveram de construir no local também uma biblioteca pública. Todas essas obras são importantes, mas o local não era o mais adequado. A fonte foi construída para ser uma fonte luminosa. Quis o bondoso Altíssimo que esses planos não vingassem e que a nossa fonte luminosa ficasse intacta. Na primeira gestão do prefeito Olívio Teixeira, o painel pintado pela artista bambuense Maria do Rosário Bahia Álvares, retratando a antiga prefeitura e dois antigos casarões, e que foi instalada na fonte, na época do prefeito Antonino, foi tombado pelo patrimônio artístico e cultural do município. Eu fui o encarregado de produzir o memorial de tombamento daquele painel. Nós louvamos aí o esforço do prefeito Olívio, que colocou a fonte para funcionar. O painel pintado em azulejos, conforme dissemos, pela dona Marinha, Maria do Rosário Álvares Pérez, retratam o antigo prédio construído para ser o grupo escolar José Zamora, o primeiro, né? E que depois, quando mudou de lugar, o grupo, aquele prédio virou a prefeitura. Nós já contamos aqui essa história, né, da escola José Zamora e que depois passou a ser a prefeitura. É, também os dois casarões, né, que estão ali naquele painel, estampados naquele painel. O casarão que ficava na esquina, ali do lado da linha de ferro, nós não sabemos quem construiu. Nos últimos dias daquela construção, funcionou lá o cartório do terceiro ofício, que hoje não existe mais, cujo titular era o Carlos Coelho, o Carlito, que a gente também já biografou. E era também a residência dele, do Carlos Coelho. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e retornamos em seguida para continuar nosso assunto aí sobre a fonte luminosa. Voltando então, falando ainda do painel lá da fonte luminosa, a outra casa que está ali, para quem está de frente para o painel, do lado direito, já bem apagada, né? Por falar nisso, aquele painel está merecendo aí um restauro, né? Ela foi construída pelo ex-prefeito Antônio Paulinelli de Carvalho, Tonico Paulinelli, que a gente também já biografou. Um dos últimos moradores daquele casarão foi o Múcio Rogério Mendes Osório, que era odontólogo e manteve naquela casa o consultório antes de mudar-se lá para Belo Horizonte. A gente também já falou
já contou aqui no nosso grupo a biografia desse importante músico e compositor e poeta aqui de Bambuí. E já que estamos falando aí da obra dessa talentosa artista plástica bambuiense, a Dona Marinha, vamos falar do painel instalado lá no banheiro público da Avenida Armando Franco, esquina com a Rua José Augusto Chaves. Aquele painel apresenta 3 cenas. Ao alto, na parte alta, a gente vai estar vendo aí essa foto aí desse painel também. A parte alta retrata a antiga matriz de Santana, ela bem antiga, entre palmeiras imperiais, que formavam 2 alas, né, ligando o Largo da Matriz, né, a Praça Omar Chaves, ao Cruzeiro, né, o Cruzeiro Luminoso, que a gente também já contou a história dele aqui no nosso programa. Ao centro, no painel lá do banheiro, tem a sede da Fazenda Água Santa, que está preservada. Essa casa existe, né? O casarão construído por o Teófilo José de Magalhães. Ele viveu entre 1860 e 1916. Essa sede dessa fazenda está preservada. E na parte de baixo do painel, a gente vê aí o prosaico Rio Bambuí, né? Está retratado aí o rio Bambuí. Embora nossas ressalvas quanto à descaracterização do projeto original da fonte, a gente está vendo aí na nossa tela, né, na nossa TV, a maquete da fonte luminosa, como ela seria, né, um jato de água ia bem alto e jogava a água na bacia do meio e dessa caía na bacia de baixo ali. Luzes, muitos jatos d'água, né? A gente chegou a ver essa fonte funcionando por um período bem curto, porque o equipamento que estava sendo utilizado não era adequado, apropriado e alguns danificaram e não deu conta de manter a fonte funcionando por muito tempo. Foi talvez aí uma meia hora que ela funcionou, mas deu para ver como que ela era realmente maravilhosa, né? Nós, apesar da descaracterização, a gente parabeniza aí o prefeito Olive por ter tirado a fonte lá do ostracismo, né? Estava abandonada durante tanto tempo, passou aí por diversas administrações e ninguém colocou ela para funcionar. A bacia superior da fonte, ela foi eliminada e construído em cima lá um anfiteatro. Até agora, de pouquíssima utilidade. E eu acho que como forma de compensar, né, a descaracterização, a gente espera que o anfiteatro construído, ocupando toda a bacia superior, assim que for possível, funcione, levando a arte e o entretenimento para a nossa população tão carente de cultura. Então é isso aí que a gente tinha para falar sobre essa fonte, né? Ela começou lá em 1982 e só agora, 5 anos passados, é que ela foi colocada em funcionamento, ainda bem, né? E que não foi utilizada para outras finalidades, como a gente viu aí. Na próxima segunda-feira, a gente tem aí o programa Garotas que Lideram, e na quarta-feira a gente volta com a nossa tradicional entrevista.